aparecendo aqui, ó. Tá transmitindo. Mas aqui. Eu quero ver aqui, ver como é que é a câmera. A câmera que não tá indo. É a câmera que não tá funcionando, doido. Égua. Não vou me conformar com isso. A gente conseguiu o mais complicado. Deixa eu espancar ela mesmo. Aqui. Chega daí. Vamos chegar. Olha isso aqui pra tu acompanhar. Acho que não chega. Hã? Não tem. Dá? Ela já de Lucas. Não tá aparecendo. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Olá. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso webinar.
pessoal, boa noite. Estou vendo aqui vocês, nosso Instagram, vocês já estão acompanhando. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Já vamos começar a nossa transmissão. Por favor, acomodem-se, peguem as pipocas. Vendo pessoas queridas aqui no chat. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Estamos muito contentes. Vamos dar mais 3 minutinhos para o pessoal ir chegando, se agasalhando. E a gente começa a transmissão. Quero saudar vocês em nome da Libra Branding também e em nome da Via Floresta, a Libra que é uma das parceiras centrais aqui desse projeto, Econamas. A gente pede desculpa pela falta das logos aqui, mas tivemos alguns probleminhas técnicos ao longo da tarde, então por isso não colocamos no formato original. Mas é importante dizer para todos que essa iniciativa do webinar de hoje, ela está dentro da estratégia da rede Econama, que nasce de uma parceria da Libra Branding com a Via Floresta, e a partir do qual nós já estamos tendo vários eventos ao longo do mês de setembro, aqui nos nossos canais. E lembrando que o nosso calendário na semana que vem, no dia 21, vamos ter uma sessão de cocriação da rede, que vai acontecer lá no espaço na Figueiredo, ok? E no dia 27 vamos ter o lançamento da rede, no dia 29, no dia 30, perdão, vamos ter o lançamento da rede também lá no espaço na Figueiredo, aí com a nossa parceira Clores e todos os demais. Muito bom, tudo bom, estamos acompanhando o pessoal. Quem quiser acompanhar, por favor, entrem também nas nossas redes sociais, entrem no nosso Instagram. Nós estamos ao vivo através desse canal aqui da Via Floresta e do nosso Instagram também. Show! Hoje aqui nos estúdios a gente tem o nosso coordenador de comunicação, o Jorge Lucas, que está tomando conta aí do nosso chat no Instagram. Temos também na audiência o Berna Magalhães, a Aline, a galera toda da Libra Branding. É importante falar de alguns parceiros que já estão com a gente, já passaram pela programação do dia 5. Então temos aí o Do It Coworking também trabalhando conosco. Muito bom, pessoal. Bom, então vamos começar para a gente respeitar quem já está por aqui. Quem for chegando, fica à vontade. Vocês que estão na audiência, pessoal, por favor, mandem o link da transmissão para os seus conhecidos, suas conhecidas, e vamos espalhar essa rede aí para a gente falar um pouquinho de negócios sustentáveis. A nossa ideia
é que esse papo seja um papo tranquilo. A gente tem o chat aberto para as perguntas. O Jorge Lucas vai me ajudar aqui com as perguntas, então podem mandar perguntas, podem colocar os seus comentários, tá certo? Eu não estou vendo o chat, mas o Jorge está aqui do meu lado para me ajudar com isso. Então a gente vai começar a nossa apresentação e ao longo desse tempo aí com a gente, vocês podem fazendo as perguntas de vocês, tá bom? Além dessa programação de hoje, vocês vão ver lá no finalzinho da apresentação, vai ter um QR Code e vocês vão poder mirar os celulares de vocês para esse QR Code e buscar o nosso e-book Organizações Sustentáveis. E a partir de lá, vocês vão ter acesso a outras informações super interessantes, super compiladas também, um glossário sobre sustentabilidade ESG, muito útil aí para quem está começando a jornada e também para quem já está na jornada há algum tempo e quer melhorar o seu desempenho, tá bom? Então, o nosso papo de hoje, pessoal, é sobre introdução às práticas de sustentabilidade ESG para as empresas, né? Vamos falar dos negócios sustentáveis. A nossa agenda hoje a gente vai apresentar um cenário atual, a gente vai trazer para vocês 2 grandes problemas do mundo, da humanidade hoje, o que a sustentabilidade nos diz sobre esses problemas, o que é ESG, para a gente ir direto ao ponto. Vamos fazer um exercício, acharam que iam ficar só ouvindo, nada disso, vai ter que trabalhar junto com a gente. E vamos ter também circuitos, vamos mostrar alguns circuitos de implementação e frameworks de ESG, ou seja, aqueles quadros, né, que regem a forma como a gente vai aplicar as atividades de ESG e alguns cases de sucesso também para a gente poder entender na prática como que se aplica isso, ok? Bom, vamos começar com 2 grandes problemas da humanidade. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte, ó. O planeta não tem refil, né? Esse é o nosso primeiro grande problema. É uma condição nossa. A gente só tem esse planeta. Acabou com ele, até onde a gente conhece, não existe outro planeta com a mesma taxa de permissão de vida, de criação de vida e manutenção dessa vida no universo. É muito provável que exista, mas como a gente ainda não conhece de fato, então a gente está falando só da Terra, tá? Uma outra coisa importante que piora essa condição é o seguinte, ó. A nossa matriz energética global, ela é baseada em fontes não renováveis. Então, dê uma olhadinha aí nesse gráfico que 27% da nossa matriz energética ainda está baseada em carvão mineral. Portanto, fincado aí na atividade de mineração. 31,1%, que é a maior fatia, está ligado a petróleos e derivados. E logo depois disso, 23%, gases naturais. Hoje nós também temos uma expansão de biomassa. E o que é uma biomassa? O que é consumo de biomassa? Quando você pega uma madeira, quando você pega um carvão vegetal, quando hoje você já tem algumas empresas, por exemplo, que usam as caldeiras que tem para geração de vapor, já usam aí um caroço de açaí, já usam algumas sementes, né? Algumas cascas de determinadas frutas. Então isso é a biomassa. A hidráulica é aquela que a gente usa e aqui na Amazônia especialmente é muito utilizada, que é aquela ligada às hidrelétricas. E isso responde a 2,6%. E a nuclear, aquela que é baseada em fissão nuclear, né, em processos de fissão e fusão nuclear, 5%. Outros aí, que são aqueles que a gente pretende aumentar e inverter esse gráfico, como energia solar, energia eólica, eles compreendem apenas 2% da nossa matriz energética hoje. O que significa na prática a gente ter essa matriz energética e relacionar isso com a vida do planeta, né? Isso tem a ver com essa condição aqui, ó. Quando a gente tem uma matriz que emite tanto gás carbônico, que virou aí o grande vilão das nossas vidas hoje em dia, né, a gente tem um cenário de aquecimento global. E as mudanças climáticas elas vão acontecendo. Bem aqui no canto, vocês estão vendo
tem quatro gases que são os principais gases que causam o chamado efeito estufa, ou seja, aquele efeito em que a radiação ela não perpassa mais, ela não atravessa mais a nossa proteção natural de ozônio, ela fica concentrada entre a camada da Terra e essa camada de ozônio que a gente tem, aumentando aqui, né, o calor, mudando com os ciclos de águas. Aqui na Amazônia a gente tem o fenômeno das bombas d'água e dos rios flutuantes, que são as produções feitas por evapotranspiração. A Amazônia tem um jeito muito peculiar de gerar chuvas. Ela não gera chuvas como no resto do mundo. Ela gera chuvas a partir da evaporação daquela quantidade de umidade que fica em cima da copa das árvores. E ela sobe e faz esse sifão aí de água que sobe e desce e gera mais chuvas e também gera uma quantidade enorme de água flutuante, que vai nos ajudar, que vai ajudar o resto do país, inclusive no caso do Brasil, a ter regulação térmica, por exemplo. Então tudo que acontece na Amazônia, ela tem essa repercussão no resto do país. E tudo que acontece no Brasil, em razão não só da Amazônia, mas dos outros biomas também repercute no resto do mundo. E é óbvio que isso é algo que acontece em via de mão dupla. O que acontece no mundo também, queimadas, derrubadas de florestas, emissão de gás carbônico, aumento da produção industrial sem nenhum tipo de inovação tecnológica que permita uma produção mais limpa, isso também gera prejuízo para o nosso ambiente. Então esses quatro gases aí, o vapor d'água, né, o CO2, o óxido nitroso também, ele traz esse efeito. Então vocês estão vendo aí que existe um termômetrozinho que vai mostrando pra gente que esse patamar está chegando num ponto sem retorno. Essa é uma das principais preocupações dos cientistas hoje e é um dos principais temas abordados aí nas grandes conferências internacionais, notadamente a COP, que é a Conferência das Partes para o Clima, que acontece todos os anos. Esse ano vai ser no Egito, ano passado foi em Glasgow, e que está aí em voga desde 2015 com a assinatura do Tratado de Paris. Bom, uma outra questão que a gente precisa se ater é que essas mudanças climáticas são geradas e tem um outro problema com isso também. Eu não teria tanta emissão se o nosso processo de produção já tivesse encontrado uma matriz mais sustentável. Então, a nossa matriz produtiva, o nosso sistema produtivo, ele também gera muita desigualdade. Concentração de renda, exclusão, grandes movimentos de blocos econômicos, onde você tem aí a suplantação em alguns momentos da atuação do Estado, não só na fiscalização, mas na ajuda ao equilíbrio desses grandes movimentos financeiros. Se vocês acompanharam aí, desde 2008, a gente tem crises globais, crises financeiras que envolvem as bolhas, né? Isso aqui daria um outro vídeo para a gente falar, mas é importante que a gente saiba, principalmente, que o nosso sistema de produção ele é um sistema altamente excludente e altamente desigual. E por conta disso, pessoal, a gente tem também, a gente precisa saber o que a sustentabilidade tem a falar sobre isso, né? Então, só para que vocês entendam, o ESG ele é uma decorrência de toda uma história que já tem pelo menos aí uns 60, 70 anos, mas que começa a se consolidar mais a partir dos anos 70 e traz para a gente a noção de sustentabilidade. Então, só uma contextualização histórica muito rapidinha, né? O primeiro conceito de sustentabilidade nasce lá na Conferência de Estocolmo em 72, na Suécia, onde, a partir, sob a liderança da ministra norueguesa Gro Brundtland, ela gera um relatório chamado Nosso Futuro em Comum, e lá começa-se a discutir a questão da sustentabilidade. Então, a noção clássica de sustentabilidade, que do meu ponto de vista ainda não foi totalmente superada, e talvez não seja, é que o relatório Brundtland diz o seguinte, o processo que tem que estabelecer a nossa vida, as nossas relações, o nosso modo de produção
como sustentáveis, ela tem que satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Neste relatório, o termo sustentabilidade se junta e não se separa mais do termo desenvolvimento. Então, como a gente acreditava antes dos anos 60 e principalmente antes da Conferência de Estocolmo, o desenvolvimento estava muito ligado ao crescimento econômico pura e simplesmente, a acumulação de capital. A partir dessas discussões sobre bem-estar, sobre a inclusão da comunidade, sobre a observação de pactos comunitários mais localizados, a gente começa a perceber que precisávamos dar uma atenção maior às questões comunitárias e, portanto, às questões da sustentabilidade também. Bom, e algumas soluções já lá em 72 são apontadas. Isso vocês devem ver aí normalmente nos noticiários, nos livros, inclusive de ciências dos nossos filhos no colégio, isso já está aí. Mas existem alguns pontos muito importantes, como por exemplo a diminuição do consumo de energia na matriz que a gente conhece. E de uma forma geral, a limitação do crescimento populacional, recursos básicos a longo prazo, acesso a esses recursos, água, alimentos, energia, etc. Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, mais fontes energéticas renováveis, como energia eólica, hidrelétrica, energia solar, mais produção industrial, porém com base em tecnologias ecoeficientes, controle da urbanização e integração entre campo e cidade, campo e cidades menores, para que essa transição não seja tão sentida e tão desigual. E também mais oferta de serviços básicos, como saúde, educação e moradia. E aí a gente reforça a ideia de que para isso a gente precisa ter um Estado forte, um Estado que controle esses serviços e que apoie a iniciativa privada nessa manutenção dos pactos sociais e da sanidade geral da nossa comunidade. Ok? Mas e aí, um problema foi colocado também. Como é que eu meço a sustentabilidade? Como é que eu posso medir uma coisa que parece que é tão etérea? Eu preciso cuidar direito do presente para não prejudicar o futuro. Isso parece ser uma coisa muito sem pé no chão, não é? Mas as coisas vão avançando, os conceitos, o quadro normativo da sustentabilidade vai avançando, vai alcançando outras institucionalidades, vai se embrenhando cada vez mais nas universidades, tá? E vai ganhando outros corpos também, tá? E aí nós temos em 1997 a teoria dos 3 pilares da sustentabilidade, proposta pelo John Elkington, e no livro Canibais de Garfo e Faca, que é um dos meus livros de cabeceira, que está bem aqui, eu não deixo de ler e voltar a ele sempre que possível. Então, em 97, o John Elkington ele vai falar para a gente de uma necessidade de pensar a sustentabilidade como num tripé. E esse tripé é o tripé econômico, social e ambiental. Originalmente, esse tripé ele tinha sido pensado pessoas, planetas e lucro, que em inglês formam a tríade dos 3 P's. Profit, Planet e... acabei de falar e acabou de me dar um branco. Pessoas, planetas e lucro, Então, people, planet and profit. E aí, na nossa tradução, a gente ficou com os pilares econômico, social e ambiental. Vejam aí nesse nosso quadro aí, nessa nossa pequena mandala, e a gente tem algumas coisas que dizem respeito a essa... Peraí que o pessoal está me dizendo que o áudio está um pouquinho baixo. Eu vou trocar de microfone para ver se a gente resolve esse problema. Vejam se fica melhor o áudio agora. Veja se fica melhor o áudio agora. Podem interagir com a gente um bocadinho, por favor.
Ok? Então vamos seguir por aqui com esse apoio. Beleza. Então vejam só que no pilar econômico a gente tem alguns itens que cabem ali dentro que a gente pode se referir. Então, quando o John Elkington fala sobre o pilar econômico, ele está falando sobre transparência contábil, ele está falando sobre maior governança corporativa, ou seja, a forma como eu gerencio o meu negócio, ela precisa estar muito conectada com o propósito da sustentabilidade, né? Eu tenho que ter objetivos financeiros claros, eu tenho que fazer um acesso a fundos de investimento de maneira racional para que eu não me perca em dívidas e não tenha aí perda do meu capital e aí gere desemprego e assim por diante. Eu também tenho que cuidar da minha performance econômica. No âmbito social, a gente tem políticas públicas, investimento em comunidades, projetos de desenvolvimento sustentável, condições de trabalho mais eficazes, mais respeitosas, a inclusão dos direitos humanos, a inclusão com pessoas com deficiência, né? Saúde, nutrição, segurança alimentar, diversidade, direitos humanos, investimento social responsável e assim por diante. Um outro ponto importante também é que no pilar ambiental a gente está falando de energia, água, monitoramento dos gases de efeito estufa, melhorias no nosso processo produtivo para que não emitamos tantos gases de efeito estufa e também um reprocessamento, reuso dos nossos resíduos e assim por diante. Então, nesses 3 pilares, a gente está construindo o conceito de ecoeficiência, ou seja, a nossa matriz de produção, que é eminentemente industrial, e ainda que no campo rural a gente use máquinas ou não use, a gente também está falando de ecoeficiência, ou seja, da gente produzir mais com menos gasto de recursos originários, de matérias-primas originárias e conseguindo entregar uma produção mais eficiente, com escala e com entrega e de benefícios para os nossos consumidores. Aqui existe um quadro normativo que eu vou me deter nele, a gente pode disponibilizar para quem se interessar essa nossa apresentação, tá? Mas é importante a gente ver no último pedaço aqui, eu vou mudar um pouco a minha posição, só para vocês verem. Para vocês verem aqui, ó, em 2015, a gente tem aí o lançamento, né, a gente tem a primeira leitura dos ODS e a gente tem a COP21 com o Acordo de Paris, que é o acordo global que freia, né, coloca metas para frear as emissões de gases de efeito estufa e mitigar mudanças climáticas. Vou voltar aqui para a minha posição anterior. Então, neste novo paradigma, a gente tem que organizações internacionais, universidades, ONGs ambientalistas, governos, lideranças globais e regionais, sociedade, passam a ter um papel fundamental na questão da defesa, na mitigação dos impactos climáticos e, principalmente, no mergulho da sustentabilidade, não apenas como um conceito etéreo, mas como um modo de vida, entendido como aquele modo de vida que vai fazer a gente ter uma muito maior sobrevida dentro do nosso sobre o nosso planeta. Mas estava faltando um elemento chave nesse processo todo. E por que eu digo um elemento chave? Porque o mercado, que é um elemento, é uma categoria social anterior ao capitalismo, né? As trocas de valores elas começam antes do sistema de produção capitalista. Ele ainda não estava totalmente convencido de que esse caminho, de que essa discussão, de que esse tipo de avaliação e validação de pares era realmente aquele que precisava ser tomado pelos negócios. Então, o mercado com o seu peso, eu coloquei aqui um pezinho embaixo para representar isso, ele vem e aí a gente começa a falar de uma outra série de categorias, uma outra série de métricas e indicadores que agora fazem sentido e passam a ser lidos pelo mercado. E agora a gente está falando, de fato, do ESG.
Então, como vocês sabem, ou se não sabem, vão aprender agora, o ESG é uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que em português ficou, e pode ser lido em alguns lugares, ficou meio apagadinho aqui embaixo, pode ser lido como ASG, Ambiental, Social e Governança Corporativa. Se eu quiser inverter e falar numa frase direta, eu estou falando de governança corporativa de base social e ambiental. Então, o ESG ele surge como sigla em 2005 num relatório chamado Who Cares Wins, que numa tradução livre diz o seguinte: ganha quem se importa, né? Ganha aquelas pessoas ou aquelas organizações que se importam com o que, pessoal? Isso que é importante a gente frisar. Não é só com o valor dos negócios, mas principalmente com o valor da vida. Então aí a gente começa a falar de um novo tipo de economia, de um novo tipo de capitalismo, que é aquilo que a gente chama de capitalismo de stakeholders, ou seja, aquele capitalismo que antes de tomar decisões de movimentação financeira, de desenvolvimento de projetos, leva em consideração todas as partes interessadas, ou, como a gente conhece na linguagem corporativa, todos os seus stakeholders. Bom, e dentro esse relatório, ele foi em si uma iniciativa de diversas instituições financeiras a fim de definir orientações sobre como é que eles vão investir nos negócios. Então, começa a se cobrar uma postura muito mais ativista dos negócios. O mercado começa a sinalizar para as organizações que está capturando essas novas métricas, essas dinâmicas e essas conversas. É óbvio, pessoal, que ao longo do tempo já teve muitas empresas que já vão se aproximando desse tipo de discussão. Isso não é uma coisa que simplesmente eclode no mundo no ano de 2005. Mas esse relatório foi um marco simbólico muito importante para que o ESG começasse a ser visto de fato como um conjunto de práticas, métricas e categorias para que a gente pudesse avançar nessa leitura e cenarizar os nossos negócios numa amplitude aí de 3D, de profundidade, de interesse pelo futuro comum, como já dizia o relatório Brundtland, nos anos 70. Bom, então, ESG e sustentabilidade, nessa altura do campeonato, a gente pergunta: são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Ainda que eu tenha algumas pessoas fazendo esta equivalência, a nossa corrente de pensamento, aquela que a gente segue, ela está mostrando cada vez mais, inclusive, que não são a mesma coisa. Tá? E o que seria, então? Bom, antes de eu explicar isso, eu queria que vocês fizessem um exercício junto com a gente. Pode ser? Vocês vão pegar o celularzinho de vocês e vocês vão mirar aí nesse QR Code que está na tela de vocês, tá bom? Vocês vão clicar e vocês vão parar diretamente numa página que é essa bem aqui, ó. Vou aproximar aqui, ó. Calculadora de CO2. A calculadora de CO2 está no site de um grande parceiro nosso, o IDESAN, que fica em Manaus. O IDESAN tem uma aceleradora de negócios chamada AMAS, e a AMAS ela seleciona negócios sustentáveis da Amazônia para poder fazer, para poder levá-los a um outro patamar de possibilidade, potencial de mercado, enfim. É uma entidade muito interessante, muito séria, e que trouxe essa calculadora aí pra gente. Então, eu vou botar aqui nos meus resultados, mas eu quero que vocês façam o resultado de vocês. E nesse momento, a gente já quer convidar vocês para ir no chat e dar as impressões de vocês sobre esse exercíciozinho. Tá bom? Então, eu vou apresentar aqui enquanto vocês fazem o de vocês aí. Ó, o que a gente está tratando até agora é de como o ESG vem normatizar, vem enquadrar, vem metrificar para o mercado, para que haja uma leitura de mercado mais apropriada de algumas questões de sustentabilidade dentro dos negócios. E a gente também perguntou lá atrás como é que a gente mede sustentabilidade. O ESG ajuda a gente também a fazer isso.
Como eu disse também, o carbono tem se tornado o maior vilão das transformações, das mudanças climáticas. Então, o CO2, melhor dizendo, né? O dióxido de carbono. Então, aqui a gente tem uma calculadora de medição de dióxido de carbono. Olha só os resultados que eu coloquei e vocês vão ver aí, vocês podem botar os resultados de vocês. Como é que vocês preenchem isso, tá? Os meus resultados deram o seguinte, ó, as primeiras análises tem aqui emissão de CO2 por consumo de combustível. E eu coloquei assim, qual é o meu carro? O meu carro era, o último carro que eu tive, era um carro de gasolina com motor de 1.5 a 2.0. Era uma Renault Duster. E aí eu adicionei o cálculo dela, né? Esse cálculo é dizendo o seguinte, ó, aqui embaixo ele vai te perguntar qual é a quilometragem por mês. Por um acaso, eu tinha feito esse cálculo, né? E eu tinha aí uma média de 450 km mês andando no carro. Então veja só que em um mês eu emito 0,160 toneladas de carbono, de dióxido de carbono. No ano, só dessa recorrência só com o meu carro, só nesses 450 quilômetros, eu tenho a emissão de 1,2 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Essa é uma ação que é direta minha, porque eu estou dirigindo, sou eu que trago isso para dentro da atmosfera. Tá claro até aqui? Vamos seguir. Viagens aéreas, tá? Eu considerei o trecho que eu mais fiz ano passado e nesses últimos anos, que é Belém-São Paulo. E eu considerei 8 deslocamentos nesse trecho ao longo do ano. Então, significa que ele já faz uma conta. Tá vendo que aqui ele tem a cidade, eu botei Belém, e o meu destino eu botei São Paulo. Depois que eu capturei aqui, que ele apaga, né? Mas só para vocês saberem que eu estou falando de Belém, São Paulo. Então, olha só. Com 8 voos ao longo do ano, eu estou emitindo simplesmente 5,134 toneladas de carbono na atmosfera, de gás carbônico na atmosfera. Por quê? Porque eu fui lá, porque eu comprei a passagem, porque eles estão me considerando como viajante naquele trecho, porque eu faço parte do avião, porque eu estou naquela máquina aqui. Então, esta é a minha contribuição individual. Tá? Emissão de CO2 por consumo de energia. E aqui eu botei o valor da minha conta real, tá? O absurdo que a gente paga de iluminação de conta de luz aqui no Pará, por exemplo. Tá? Então, a nossa conta mensal ela tem uma média de R$760. E olha que a gente usa pouquíssima coisa de eletrodoméstico aqui em casa. E mesmo assim, eu tenho uma emissão de 100 quilos, né? de 0,1 tonelada mês de dióxido de carbono, 1,257 toneladas ano de dióxido de carbono na atmosfera. Tá? Vou mover de novo a minha cara. Opa! Para mostrar esse último aqui, ó. Consumo de gás de cozinha. Eu botei aqui 1,5 botijões por mês. Isso me dá 0,723 toneladas de CO2 por ano. Então, pessoal, essa calculadora é muito interessante para a gente entender o quanto é a nossa contribuição individual. É óbvio que tem uma série de coisas que entram aí, os cálculos são feitos por robôs, tem aí uma série de programações para chegarmos a esses resultados. E certamente a gente tem raios aí, né, de erro, para mais ou para menos, como toda produção humana. Mas o que é importante, que eu quero mostrar nessa próxima tela, é como isso se materializa. O IDESAN escolheu materializar esse circuito em árvores, emissão de CO2, tonelada de carbono e a compensação através de plantação de árvores e o quanto custaria para eu plantar essas árvores para eu mitigar, para eu compensar a minha emissão de carbono. Lembrando o seguinte, compensar a emissão de carbono eu só consigo fechar esse ciclo se eu de fato entrego para a natureza exatamente aquilo que eu sequestrei da natureza, que eu tirei
que eu emiti de gás carbônico na natureza. Se eu conseguir sequestrar isso, retirar isso, na mesma quantidade eu estou tendo esse equilíbrio. Então, olha o resultado do meu teste. Para compensar, eu precisaria plantar 23 árvores por ano. Eu precisaria sequestrar com o meu plantio 8,391 toneladas de carbono por ano. E para eu plantar isso, o valor nominal dessa plantação estaria em torno de R$ 655,50. Então vejam, pessoal, isso aqui é um quadro ESG. Isso aqui é uma rota que o ESG faz para demonstrar em valor financeiro aquilo que foi o meu impacto de sustentabilidade. No caso, o impacto negativo, porque eu estou lendo emissões de gás carbônico. Chat aberto, fiquem à vontade de perguntar. Jorge Lucas está aqui para me dizer. Se tiver alguma pergunta, a gente já vai guardar aqui para a gente responder no final. Tudo bem? Vou seguir aqui. Bom, então, o ESG, nos seus pilares, tá? Ele é um conjunto de práticas e métricas que materializam e tangibilizam a sustentabilidade das organizações. O que é materializar, pessoal? Materializar é tornar palpável. É aquilo que sai da minha cabeça como um pensamento e gera uma ação, ou materializa em alguma coisa. 2 exemplos simples. Estou com sede e vou buscar um copo com água. Certo? Eu estou materializando um desejo, uma necessidade minha. Certo? Estou satisfazendo essa necessidade. Tangibilizar. O que significa tangibilizar? Colocar em perspectiva. Tornar importante. Tornar central para o meu processo de decisões. Ok? Então, o ESG é um conjunto de práticas e métricas. E para eu ter métrica, eu tenho que gerar indicador, porque senão essas métricas não fazem sentido sozinho, né? Para que a gente possa chegar a um ponto de mensurar e entender qual é o impacto, mitigar ou, o que é melhor ainda, regenerar, criando modos de produção cada vez mais sustentáveis que se antecipem às nossas degradações produzidas. Ok? Bom, e por que, então, o ESG? Eu escolhi aqui quatro pontos que uma grande consultoria global chamada McKinsey & Company trouxe para a gente pensar. Por que o ESG? Primeiro, porque nós estamos com uma alta necessidade de alinhar os objetivos, missões ou valores de todas as empresas às novas exigências dos mercados e, principalmente, pessoal, dos consumidores. Já existem consumidores ativistas que não compram mais um produto, não contratam mais um determinado serviço se esse produto ou se esses serviços não tiverem dentro de padrões de sustentabilidade e não tiverem indicadores de ESG para demonstrar que essa sustentabilidade é eficaz e replicável. Outro ponto, construir, manter ou melhorar a reputação da organização. Negócios não sustentáveis não passarão, pessoal. A gente pode demorar a ter isso como um portão fechado de fato, uma peneira ultra fina, mas esse dia vai chegar e vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Então, a gente precisa estar atento, alerta para o que o mundo e o que os investidores, sobretudo, e principalmente os consumidores estão tendo de informação e estão se preparando para estar nesse mundo sustentável. A gente precisa, atender expectativas do cliente. Portanto, se isso surgiu no mapa da McKinsey, significa que os clientes já estão falando a respeito disso de uma maneira muito direta, né? O negócio que não se adequar vai se lascar. Desenvolver novas oportunidades de crescimento. E aí eu não estou só falando de crescimento, pessoal, financeiro. Isso é importante, mas não é tudo. Porque hoje também os clientes, a sociedade, espera que as empresas, que as organizações, que as corporações tenham papéis políticos na atuação social. E quando eu digo políticos, eu não estou dizendo político partidário.
Vejam bem, eu estou falando de político de ação para mobilização de pautas que transformam a nossa realidade para melhor, que trazem bem-estar para a comunidade, que trazem novos modelos de serviços sociais, serviços de bem-estar social que melhoram a vida da população. Como? Educação, longevidade, melhoria na saúde, nos pactos sociais, diminuem a violência, geram oportunidades de emprego, né? Então, eu estou falando desse tipo de atuação política. Cada vez mais é de dentro das empresas que surgem tecnologias sociais que estão sendo replicadas por muitos órgãos públicos, inclusive, e que estão ajudando dentro da sua responsabilidade, que não é a de substituição do Estado, estão ajudando a fazer as bases para um novo tipo de pacto social. Bom, dentro dessa pegada, eu queria trazer alguns números aqui para vocês também, já segundo o canal Bloomberg, que é aquele que fala sobre ações, né, valoração da bolsa e assim por diante. Portanto, é um canal que é extremamente leitor dessas realidades financeiras e dessas realidades monetárias do mundo, tá? Então, eu vou também, mais uma vez, passar aqui para o outro lado. Vocês vão me ver andando aí na cara de vocês, tá? Entre 2019 e 2020, houve um crescimento acelerado dos investimentos globais em sustentabilidade. Vejam, cerca de 347 bilhões, ou quase 1 trilhão de reais, foram injetados em fundo de investimento focado em ESG. Empresas, governos e outros grupos arrecadaram mais 490 milhões de dólares, vendendo títulos verdes sociais e de sustentabilidade. Crédito de carbono, fazendo novos processos de responsabilidade social corporativa, investimento de impacto. A gente vai fazer um webinar sobre isso. É um tema muito importante. A gente quer trazer parceiros para discutir isso aqui também, tá? E mais de 700 novos fundos foram abertos com esta base, com este foco em sustentabilidade ESG, para capturar fluxo de capital nesse segmento. 90% das empresas SIP, ou seja, as principais empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, publicam regularmente os seus relatórios de sustentabilidade. Como a gente vai ver daqui a pouco, relatório de sustentabilidade é uma métrica de ESG importantíssima, indispensável para a demonstração dos nossos resultados, tá bom? E aí esse outro quadro também traz um outro valor, né, pra gente, olha só. Eu tô falando que até agora, né, eu tô talvez aí de 10, 15 anos para cá, eu já tô falando de 14 trilhões de dólares e 7,5 trilhões de dólares, ou seja, quase ou até mais, né, do que 30 milhões de dólares em ativos de fundos que aplicaram os seus recursos apenas em organizações sustentáveis. E aqui é o meu adendo, é o meu puxão para a realidade, não é puxão de orelha, mas é uma chamada para a realidade para os nossos negócios que estão aqui na Amazônia. Pessoal, empreendedor, empreendedora que está aqui na Amazônia, se você não tiver a métrica da floresta, a métrica do impacto na urbanização, no setor humano, no setor urbano do seu negócio, você vai perder espaço dentro em breve. Pode ter certeza, escreva o que eu estou lhe falando. Então vamos nos atentar também para o impacto que negócios urbanos, microindústrias que sejam, indústrias de pequeno, médio, grande porte, trazem para a gente. Batedores de açaí, pequenas lojas de conveniência, pequenos vendedores de frutos, manteigas, óleos, enfim, insumos da biodiversidade. Prestem atenção nisso, ok? E aí, para ter mais valor nas organizações, eu vou fazer uma síntese de tudo que eu falei, onde, se a sustentabilidade é a matriz conceitual, institucional e até legal e política de ação, o ESG traz as métricas, os indicadores e faz o cálculo de valuation do impacto e da organização em si. Ou seja, organizações que mantêm os mesmos ativos ao longo do ano,
quando faz lá os seus balanços patrimoniais, quando faz lá o cálculo de valor do seu negócio, pode agregar muito tratando, trabalhando, implementando esses fatores que são intangíveis muitas vezes, mas que são fatores sustentáveis. Então eu posso aumentar o meu valor de mercado, eu posso aumentar o valor da minha marca e, consequentemente, eu posso aumentar o número de clientes, eu posso aumentar o apelo da minha marca no mercado. Os relatórios tornam públicos e transparentes os compromissos e resultados em sustentabilidade. Portanto, eles são os veículos de comunicação organizacionais por excelência desse setor. E o marketing hoje, ele já não pode ser considerado como greenwash. O que é greenwash? Lavagem verde. É aquilo que eu faço só para dizer que eu sou mais ou menos sustentável. Não, hoje o marketing de sustentabilidade está pautado em storytelling, que é contação de história. Eu vou contar uma prática, eu vou contar como eu executei, eu vou dizer como é que eu impactei, eu vou dizer que eu tive parceria com a comunidade, que eu tive parceria com uma liderança, que eu tive parceria com uma organização social, com uma microempresa, que eu desenvolvi os meus fornecedores novos, que eu trouxe tecnologia, que eu investi na minha cadeia de valor. E vejam, tem muita gente que já faz isso e nem sabe e nem se atinou para o fato de que já é sustentável. Então, uma coisa que eu falo para vocês também, não tenham medo da sustentabilidade. Não é feita só para grandes empresas. É feita para micro e pequenas também. E eu até diria mais, no caso nosso da Amazônia e do norte do país, talvez tenha ainda mais sentido para micro e pequenos negócios. Beleza? Mais uma coisa. Aqui tem um pequeno circuito de implantação do ESG. Para que realmente eu transforme o meu negócio em sustentável, eu tenho que passar aí por cinco pegadas, vamos dizer. Mais uma vez, eu não vou ler tudo, mas eu vou dizer para vocês, quem quiser ter acesso a esse material, vai mandar aqui no chat, tá bom? E vai baixar o nosso e-book no final dessa transmissão e vai pedir também o conteúdo da fala que a gente está tendo aqui e a gente manda para os e-mails de vocês e para as organizações de vocês, tá bom? É replicável, não é fechado esse conteúdo. A gente acredita muito na disseminação do conhecimento, então fiquem à vontade de sentar o dedo, compartilhar, inclusive o e-book, tá bom? É totalmente gratuito. Bom, então para eu ser sustentável, eu tenho que identificar o meu propósito, eu tenho que nascer com o meu propósito. O que é o propósito? Alguns especialistas têm dito que o propósito é um pouco mais do que a missão. Por que um pouco mais? A missão, como a gente já aprende aí na clássica gestão de empresas, é aquilo que leva a gente, ao modelo de gestão e que é a razão de ser da nossa empresa, a razão de ser daquilo que eu faço. O propósito está muito ligado com algumas coisas que são inomináveis. E aí, ultimamente, lendo algumas coisas bem interessantes, eu conheci uma palavra japonesa que eu acho que traduz um pouco isso, que é Ikigai. Ikigai em japonês é aquele estalo, aquela ignição que te dá e que te faz ter a vontade de sair da tua cama todos os dias. Aquilo que é mais do que elementos de motivação externas, aquilo que te atrai, um salário, um lugar de trabalho legal, é o propósito que te realiza como pessoa. Então eu acho que o propósito da empresa, o propósito de empresa sustentável e de empresas que estão dentro dessa pegada de geração de impacto para a comunidade, impacto positivo, impacto social, impacto socioambiental, está muito ligado a isso, né? O gestor, a sua equipe, tem que ser trabalhado no sentido de criar essas novas... É uma ambição por transformar o mundo, vamos dizer assim. Depois eu preciso trabalhar para equilibrar o tripé da sustentabilidade, né? O tripé da sustentabilidade que é um tripé que ressignifica da porta para fora, é o tripé da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Da porta para dentro, eu tenho o fator da minha governança corporativa. E a minha governança corporativa precisa ser um conjunto de métricas também, um conjunto de valores, um conjunto de princípios que vai fazer com que a minha equipe chegue a uma excelência que não está só atrelado na técnica da entrega do meu produto ou do meu serviço, mas vai estar atrelado também
no meu Ikigai, certo? Então, vamos lá. Depois disso, eu tenho que mapear e me relacionar permanentemente com os meus stakeholders e tenho que deixar público as minhas atuações. Como a gente faz isso? A gente já mostrou, através de relatórios, por exemplo, mas através do site da sua empresa, através de um pequeno chart, uma mensagem de WhatsApp que você manda para sua rede de contatos, né? Cards eletrônicos da web mostrando o que, que você está fazendo, um pequeno vídeo contando os seus negócios, contando o seu propósito, tudo isso é forma de publicizar. Mas lembre-se, toda imagem que eu coloco, eu tenho que me responsabilizar pelas consequências que ela traz. E a principal consequência de uma imagem é que as pessoas vão passar a acreditar que aquilo é uma realização concreta da sua empresa, concreta da sua equipe. Então cuide para que realmente aquilo seja feito de fato, para que aquilo seja entregue, para você não ter problema de reputação depois. Depois eu tenho que pensar em produção mais limpa e é na minha pegada de carbono. Produção mais limpa é melhorar o meu processo de produção, melhorar a utilização dos meus insumos, né? Hoje a gente já tramita muito pouco papel dentro das nossas empresas, né? A gente faz tudo eletronicamente, tá aí os sites, os programas que servem para a gente assinar contratos. A gente não precisa mais emitir aquela infinidade de páginas de papel para gente escrever, nem ficar gastando munheca para fazer rubrica página a página. A gente já tem softwares que fazem isso, né? E a pegada de carbono foi aquilo que eu falei, eu tenho que mapear as minhas emissões, onde eu emito, e mitigar, compensar e depois regenerar. E por fim, como eu disse para vocês, olha que interessante, esse card é um card que vocês podem pensar que é só para empreendedores que estão perto da floresta. Não, pessoal. Isso aqui eu tirei de um livro americano que é The Ultimate Guide for ESG. Esse livro, que é o guia extremo do ESG, ele coloca floresta em pé e comércio justo como práticas sustentáveis, como métricas de ESG exigíveis em todo o mundo. Então, a floresta de pé tem que estar no centro da decisão de qualquer negócio do planeta. Por quê, pessoal? Porque a floresta, a gente já superou o mito de ser o pulmão do mundo, mas a gente sabe que a gente é o regulador térmico do mundo. Nós somos o regulador climático do mundo. A floresta amazônica, as florestas tropicais, subtropicais e outros biomas importantes. Se não, começa a derreter calota polar, começa a ter um monte de impacto. Então vejam que interessante, manter floresta de pé, conservar biomas, conservar a biodiversidade, são métricas que estão sendo ligadas a negócios no mundo inteiro. E aqui, ó, alguns frameworks também para a gente enquadrar o ESG, né? O GRI é o primeiro, né? É a vanguarda do que foi criado, é o Global Reporting Initiative, que é uma métrica que diz como você deve relatar as suas realizações em sustentabilidade e agora em ESG. O SASB, Sustainability Accounting Standard Board. O que é isso? Nos anos 90 começou uma discussão muito forte do que é a noção de accountability. Não tem uma tradução em português. Mas accountability, a gente traduz para efeito didático no sentido de levar em conta, entre aspas, tudo aquilo que está envolvido no meu impacto como negócio, no meu impacto como organização. Inclusive algumas externalidades. Então, por exemplo, um dia desse, revendo uma propaganda antiga na National Geographic, onde ela coloca que quando você derruba uma árvore na floresta amazônica ou em qualquer floresta do mundo, você está matando 30 mil formas de vida ao mesmo tempo. E aí eu estou falando de bactérias, eu estou falando de fungos, eu estou falando de algas, insetos, outras plantas e assim por diante. Então, isso significa que quando eu suprimo uma árvore, mesmo tendo autorização para isso, mesmo estando dentro da minha certificação, eu tenho que entender que aquela externalidade, o que levou de tempo para aquela árvore ser o que ela é imensurável. E se ela é imensurável, ela é invalorável. Eu não consigo sequer dar um valor. Eu não posso jamais dar um valor monetário para um tronco de árvore. Mas isso acontece dentro de determinadas métricas. Ok? Então, esse quadro, esse board de parâmetros, né, que são os estándares em sustentabilidade, nasce para a gente entender que
Por que a tonelada de carbono, certo? Por que tonelada de biomassa quando a gente quer avaliar a supressão indevida de floresta, quando tem queimada, quando passam a máquina na floresta amazônica e assim por diante, tá? O Conselho Internacional de Reporte, né, de Relatoria Integrada, que é o IIRC. Nós temos também o CDP, que é o projeto de informação sobre o carbono, né, que é muito interessante também vocês conhecerem. E o TCFD, que é a força-tarefa em comentários, né, enfim, sobre finanças ligadas ao clima, certo? Então aí você pode ter informações sobre o que as finanças no mundo corporativo, no mundo governamental estão falando sobre finanças em relação ao clima. Ok? Bom, pessoal, e alguns cases de sucesso aqui para a gente falar rapidinho, né? Eu trouxe aqui um chart que nós ajudamos a desenvolver lá dentro da Natura há um bom tempo atrás, que trabalhava com o pilar S do ESG, que é o social. E nesse pilar a gente entendeu que isso aqui, ó, que eu estou vendo aqui, gestão do modelo comercial, GRAS, isso aqui são projetos fixos, são áreas da Natura. E aqui da empresa, né? E aqui em cima são as áreas onde a gente tinha lá na época, né? No nosso já, lá dentro do relatório de sustentabilidade, quais eram as colunas onde a empresa acreditava que estava entregando impacto social. Então, foi feita uma medição para entender por projeto, e aí a gente leu algo em torno de 72 projetos, o que é que trazia uma pontuação. Criou-se aí uma matemática para ver isso, e a gente entendeu que desses projetos todos liderados por esses departamentos internos, no quesito educação, eu tinha 88% de fit com aquilo que eu entendia que era um índice de impacto social relevante. Em termos de diversidade, 80%. Trabalho e renda, 81%. Qualidade de vida e bem-estar, 50%. E o global, mais uma vez tirando aqui a minha carinha da frente, a gente tinha um índice de fit de 79%, que era um índice geral que se tentou implantar para mostrar o quanto significava um índice de impacto social Natura, né? Depois a Natura resolveu fazer isso de uma outra maneira. Então por isso que eu estou apresentando aqui, porque não foi essa a métrica que ficou no final. Foi a métrica do EPNL, né? Environmental Profit and Losses. E aí ela está fazendo um alto reporte em cima disso. Procure o relatório de sustentabilidade, é muito interessante a métrica, é realmente inovadora, eu acho que vocês vão se interessar bastante, tá? E temos aqui, ó, uma coisa mais simples, né? O Café da Margem, que fica lá na Marginal Pinheiros, em São Paulo, né? E que é um espaço sustentável, que une lazer, promoção da economia circular, conscientização sustentável. Vejam que ela é todo plotado com coisas sustentáveis, né? As mudinhas são orgânicas. Eu tenho aqui academia, né? Bancos, eu tenho parceiros aqui. Ela é bem próxima da ciclofaixa, então ela incentiva o ciclismo. De vez em quando aparece lá um mecânico de bicicletas para fazer uma revisão das bicicletas que param lá, né? E aí eles têm tudo que é construído lá é de material reciclável. Ele ajuda pequenos produtores comprando de maneira ética e a preço justo o próprio café, as plantas que eles vendem, assim por diante. Tem uma gestão integral de resíduos, né? Eles têm parcerias com cooperativas que vão lá tirar o resíduo orgânico, o resíduo não orgânico deles. Produtos comercializados no café são 100% naturais, né? Eles utilizam água potável vinda da torneira, tem captação de água da chuva. Enfim, tem uma série de práticas, como eu falei para vocês, que elevam o patamar desta marca, desta empresa, que não precisa trabalhar diretamente com sustentabilidade, mas que deve ser sustentável. Tá? E aí, pessoal, chegando aqui
A gente se encaminhando mais para o final. Tá aí mais um QR Code para vocês, tá? Esse QR Code a gente quer deixar aqui 2 minutinhos abertos enquanto a gente vai abrir aqui para ver se tem pergunta no chat, alguma coisa assim, tá bom? Para que a gente, vocês baixem o nosso e-book, ele é gratuito, e vocês entendam como uma empresa, mesmo uma empresa iniciante, que nunca ouviu falar de sustentabilidade ou que já ouviu falar, mas acha que é muito difícil, pode começar a sua jornada de sustentabilidade e pode ter um resultado entre 8 meses e 1 ano muito consistente, com valor de marca, com mais aquisição de clientes, sem nenhum tipo de alvoroço. Então, dê uma olhada no e-book, veja se funciona, tem um glossário lá no final com outros termos, também ligados à sustentabilidade ESG, que serve para vocês difundirem aí esses conhecimentos, tá bom? Eu vou mudar aqui o chat. Olha, a Maria Dias está dizendo que quer adquirir os materiais. Maria, pode mirar o seu celular aí no QR Code, beleza? Baixa o e-book, ele baixa para qualquer celular, ele baixa para qualquer aplicativo, tá? Tem só que fazer um cadastrozinho que aí você passa a receber outras informações nossas também. Você passa aí para o nosso hall de relações especiais, super especiais para Via Floresta, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá, veja, vamos ver aqui, se a gente tem mais algum... Bom, e aí estamos à disposição de vocês, tá? Para vocês fazerem as perguntas. Ó, chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp de um parceiro nosso, perguntando o seguinte: Zé Matos, é possível eu implementar um chart, né, e aqui é um quadro, né, de gestão em ESG sem ter feito monitoramento de carbono? Olha, é possível fazer. Você tem vários elementos ligados aí à sustentabilidade ESG que não só o dióxido de carbono. Mas, como a gente falou aqui ao longo da live, o dióxido de carbono terminou sendo um dos grandes vilões. Ele é o que mais contribui para a questão das mudanças climáticas e é o que está sendo mais combatido. Então, a minha sugestão é que mesmo que você não ache que seja importante agora, é importante. Então, faça a sua mensuração. Existem algumas calculadoras gratuitas que já estão aí. Você pode colocar lá no Google, é rapidinho que você acha. Calculadoras de pegada de carbono para você usar na sua empresa, para você ter estimativas aí, né? Consumo de energia, consumo de água, consumo de internet, tempo médio de utilização de computadores, tudo isso entra em cálculos aí de emissão de carbonos e termina transformando. Essa é uma das métricas mais utilizadas hoje em dia, tá? Então, pro Paulo Sérgio que perguntou, essa é a nossa dica, tá bom? Pessoal, a gente também recomenda muito fortemente que vocês procurem a rede Econama, tá? @Econama no Instagram, no YouTube, tá? Dentro em breve esse vídeo também vai ser disponibilizado lá no canal da Econama. Também vai estar no canal da Econama no Instagram, ok? E vejam também, entrem no site da Libra, que tem soluções customizadas e customizáveis para a sua marca, para o marketing, para o seu marketing aqui na região, tá? Já tem, é uma agência premiada, e o Berna e o time dele está super atento e super preparado para atender vocês, tá? Jorge, mais alguma Tá, sim, muito importante, pessoal. Acionem aí, inscrevam-se no canal, né? Inscrevam-se no canal, dê o ok, dê o joinha de vocês. Ativem o sininho para vocês receberem notificações
A partir de hoje, nós vamos começar a botar mais vídeos ainda, tá? Vídeos gravados aqui. Vocês estão vendo que aqui é o meu home office, não tem muito piripaque, é uma coisa simples, a gente gosta assim de uma comunicação direta. Fiquem à vontade de acessar as nossas redes. Vocês estão vendo aqui, ó, no e-book, aqui na imagem do e-book, tá no coisa de vocês, o nosso site, tá bom? A gente vai disponibilizar de qualquer forma. Quem não conseguiu baixar o e-book por aqui, consegue baixar pelo nosso site também, tá? Eu vou encerrando isso, agradecendo vocês imensamente, do fundo do coração. Tá aqui os nossos contatos, tá certo? Se vocês precisarem entrar em contato, faz um print da tela aí, manda mensagem pra gente, né? A gente recebe o WhatsApp, a gente sofre de insônia, então a gente responde o WhatsApp às vezes no meio da madrugada, fica tranquilo, tá bom? E se tiver alguma sugestão de eventos, de empresas que vocês conheçam, que queiram participar da Econama, que é uma rede de fortalecimento de empresas daqui da região da Amazônia, que tem propósito, que trabalham com metodologias próprias, que querem se consolidar no mercado ou que já estão consolidados no mercado, manda para os nossos comentários também para a gente fazer o convite, porque no dia 21 a gente vai ter uma sessão de cocriação lá no espaço, na Figueiredo, tá certo? Na Quintino, na Gentil, perdão, para que a gente faça aí o lançamento oficial no dia 30 de setembro da Rede Econama, tá bom? Então vem com a gente. No mais, a gente convida vocês também a acompanharem o nosso podcast Amazônia Mundo, que vai ao ar toda segunda-feira no Spotify, no Deezer, também está nas redes sociais da Via Floresta, tá certo? E que nesse mês de setembro tem pessoas incríveis convidadas aí. E já vamos dar o spoiler que em outubro o Berna Magalhães vai ser um dos nossos convidados para falar lá com a gente no nosso podcast. E com isso também vai poder contar aí as peripécias, o que está fazendo e muitas coisas legais que estão acontecendo. Então é isso, a gente se despede. Muito obrigado a quem ficou até o final. Muito obrigado para quem entrou, participou um pouquinho. Beijo no coração e até as próximas edições. Valeu, pessoal. Muito obrigado.